aquieta minha alma. Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Keiler. Eu gostaria de compartilhar ao seu coração mais um tema nesta oportunidade. O tema é sobre ansiedade. Ansiedade tem cura? Ansiedade é uma doença? É sobre esse assunto que nós vamos tratar. Para isso, eu gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Meus amados ouvintes, a ansiedade é considerada a maior doença do século. É vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. Talvez seja a doença mais democrática da nossa geração. Ela atinge crianças, jovens, velhos, está presente na vida de doutores, analfabetos, pobres e ricos, e enfia suas garras em religiosos e ateus. A palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento. É apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Ela rouba nossas forças, embaça os nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. Há muitas pessoas asfixiadas pela ansiedade, vivem a tosse sem descanso na alma. Jesus nos ensina a lidar corretamente com a ansiedade, ao nos convidar a olhar para as aves do céu e os lírios do campo. A criação de Deus é um antídoto contra a ansiedade. Os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo se vestem garbosamente, apesar de não trabalharem nem tecerem. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Mateus 6, 28 ao 29. O apóstolo Paulo diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração nossas necessidades. Filipenses 4, 6. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Por isso, meus amados ouvintes, eu quero neste momento examinar 3 aspectos importantes sobre a ansiedade. E por isso eu quero trazer o diagnóstico da ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, nós encontramos aqui Jesus falando sobre os malefícios da ansiedade no Sermão do Monte. E por isso eu quero pelo menos destacar 3 pontos abordados pelo Senhor Jesus. Primeiro ponto, a ansiedade é inútil. Por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar sequer 1 hora à duração da nossa vida. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada na solução de um problema. A ansiedade drena nossas forças, rouba a nossa vitalidade e desvia os nossos olhos daquele que está no controle da situação. Segundo lugar, a ansiedade é prejudicial. A ansiedade é ocupar-se de uma situação antes de ela acontecer. Agora, ocupar-se de um problema antes que ele aconteça é sofrer desnecessariamente ou sofrer duplamente. Está provado, meus amados ouvintes, que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer. Jesus disse que devemos observar as aves do céu. Mesmo não semeando nem colhendo, Deus as alimenta. Também nos ensinou a observar os lírios do campo, pois nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma tão garbosa como eles. Valemos mais do que os pássaros e plantas. E se Deus cuida dos pássaros e das plantas, certamente cuidará dos seus filhos. Em terceiro lugar, a ansiedade é um sinal de incredulidade. Jesus disse que os gentios que não conhecem Deus é que se preocupam com o que devem comer, beber e vestir, mas nós, filhos de Deus, devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Ficamos ansiosos porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação em vez de depositarmos aos pés do Senhor as nossas causas. Ansiedade é falta de fé no Deus da providência. Segundo lugar, eu quero falar sobre o remédio para a ansiedade. Filipenses capítulo 4,
versos 6 ao 9. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em seguida, ele dá o remédio para a cura da ansiedade. Paulo prescreve 3 remédios infalíveis para a cura da ansiedade. Primeiro remédio: orar corretamente. Filipenses capítulo 4, verso 6. Ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza do Deus que temos, nem nos dispomos a entregar em suas mãos os nossos medos e necessidades por meio da oração, súplica e ação de graças. A palavra oração no referido texto tem a conotação de adoração. Adoramos a Deus por quem Ele é, enquanto damos graças pelo que Ele faz. A.W. Tozer diz que a fraqueza da igreja contemporânea resulta de ela não meditar suficientemente na majestade de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Se Ele é poderoso para sustentar o universo, não seria competente para cuidar da nossa vida? Quando compreendemos que o nosso Deus está no trono e nada escapa do seu controle, aquietamos a nossa alma. Em segundo ponto, pensar corretamente. Filipenses capítulo 4, 8. A ansiedade, meus amados ouvintes, é fruto de um pensamento errado. Por isso devemos disciplinar nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Quando a nossa mente é regida pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para ansiedade. Contudo, quando desviarmos os olhos de Deus e os fixarmos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dúvida. Em terceiro lugar, agir corretamente. Filipenses 4:9. Paulo diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Não basta orar e pensar corretamente. É preciso também agir corretamente. Não basta informação, é preciso transformação. A verdade que nos transforma não é a que sabemos, mas a que praticamos. Não somos o que falamos, somos o que fazemos. Em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a cura para a ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 7. Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota a cura para a ansiedade. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora. A palavra guardará na língua grega significa montar guarda, o sentinela. A paz de Deus torna sua muralha protetora ao redor do nosso coração e da nossa mente, de tal forma que a ansiedade não pode mais entrar. Essa paz de Deus não é a ausência de problemas, por isso ela excede todo entendimento. Ela está presente mesmo nas turbulências da vida. Ela nos dá serenidade, não porque o problema inexiste, mas porque Deus está no controle da situação. A paz de Deus monta a sentinela ao redor do nosso coração e da nossa mente e protege nossos sentimentos e pensamentos, desviando os nossos olhos do fragor da tempestade e fixando-os naquele que caminha sobre as tempestades da vida, para acalmá-las e nos conduzir a salvo ao nosso porto seguro. Então eu quero concluir agora, meus amados ouvintes, reportando-nos ao que nos ensina o rei Davi. Ele de igual forma nos ensina a receita para a cura da ansiedade. Diz que devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Salmo 37:4. Temos de ter a coragem de entregar o nosso coração ao Senhor e confiar e descansar nele, sabendo que Ele tudo fará por nós. Salmo 37:5-7. Se Ele nos permite passar por situações difíceis, isso não significa ausência de amor, nem falta de cuidado, mas ação pedagógica para esculpir em nós o caráter de Cristo. Deus está trabalhando em nós e nos transformando de glória em glória para refletirmos a imagem do seu Filho. Todas as coisas que nos sobrevêm são trabalhadas pela providência divina para o nosso bem último e maior. Romanos 8:28.
Meus amados, não deixe o seu coração ficar prisioneiro da ansiedade. A Bíblia diz: a ansiedade no coração abate o homem, Provérbios 12, 25. Mas o coração tranquilo é a vida do corpo, Provérbios 14, 30. Também afirma: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos, Provérbios 17, 22. Descanse em Deus, meus amados. Desvie os seus olhos das circunstâncias e fixe-os naquele que está acima e no controle das circunstâncias. Não entre na caverna da depressão, mas diga à sua alma: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Salmo 42, 11. Que Deus o abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.